Fala galera, tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade às nossas aulas por meio dessa videoaula, tá bom? Nessa aula, a gente vai trabalhar os conteúdos da nossa biologia, frente B, então se localizem aí por gentileza. Para facilitar a nossa vida, a gente vai começar retomando alguns conceitos, né? Na nossa última aula da frente B, a gente conversou um pouquinho sobre os nossos ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Nós vimos, por exemplo, que enquanto o DNA é responsável por conduzir, por transmitir e por carregar a nossa informação genética, o RNA é responsável pelo processamento dessa informação. Nós vimos também que tanto DNA quanto RNA são constituídos por unidades chamadas de nucleotídeo. Então presta atenção. Tudo isso aqui é um nucleotídeo e cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Entendidas as informações básicas sobre os ácidos nucleicos, pessoal, a gente vai passar a falar agora com maiores detalhes sobre o ácido desoxirribonucleico, ou também chamado de DNA ou ADN, tanto faz. A gente vai começar a abordar o DNA por meio da sua estrutura, pessoal. Vocês já sabem que o DNA é formado por duas fitas que se entrelaçam dessa forma. Mais ou menos em 1950, em meio a um grande projeto movido por inúmeros cientistas de inúmeras nações chamado de Projeto Genoma, a estrutura do DNA conseguiu ser elucidada por dois cientistas chamados James Watson e Francis Crick. Eles estipularam, então, que o nosso DNA tem um formato de dupla hélice, visto que ele é formado por duas fitas que se entrelaçam. Eles deduziram também, por meio de experimentos, que as duas fitas se encontram em formatos chamados de antiparalelos. Professor, como seria um formato antiparalelo? Bom, paralelas são duas coisas, são duas retas que nunca se tocam, certo? Um formato antiparalelo são retas que nunca se tocam e que possuem sentidos contrários. Bom, a gente pode entender melhor isso por meio desse nosso esqueminha aqui do lado. Se localizem, por gentileza, pela base da pentose. Enquanto na fita de K a base da pentose está para baixo, na fita de K a base da pentose está para cima, né? Reparem que aqui nós temos uma série de nucleotídeos. Ainda abordando a estrutura do DNA, a gente vai conversar um pouquinho sobre duas ligações que são importantíssimas para esse ácido nucleico. A primeira das ligações ocorre entre as bases nitrogenadas de nucleotídeos diferentes. Vamos fazer essa ligação aqui. Uma ligação aqui, outra ligação aqui, mais uma aqui e nossa última ligação aqui. Essa ligação, que é responsável pela união dos nucleotídeos de fitas diferentes, é chamada de ligação de hidrogênio. Então, reforçando, a ligação de hidrogênio é a ligação responsável por unir nucleotídeos de fitas diferentes. Mas além dessa ligação, a gente tem outra ligação importantíssima para o nosso DNA. Como vocês podem notar aqui, os nucleotídeos constituintes da mesma fita, eles não estão ligados. Existe, então, ligando esses nucleotídeos, em específico entre o grupo fosfato de um nucleotídeo e a pentose do outro, uma ligação chamada de ligação fosfodiéster, tá? Se atenta ao nome. Desse lado da fita a gente também encontra. Ligação fosfodiéster. É essa ligação, então, responsável por unir nucleotídeos de fitas diferentes. Opa, confundi aqui. Essa ligação fosfodiéster é responsável por unir nucleotídeos da mesma fita, tá, galera? Não se confundam como eu. Ainda nesse esquema de estrutura, a gente vai entender um pouquinho de por que as fitas são antiparalelas, tá bom? Não basta elas serem antiparalelas, tá?
a gente vai estipular um sentido para ela. E o sentido sempre vai ser 5 linhas para 3 linhas. Professor, como assim? Bom, façam o seguinte aí no esqueminha de vocês, por gentileza, tá bom? Comecem a enumerar os carbonos das pentoses, tá? Vamos começar assim, ó. A gente dá nome para os carbonos, ou melhor, a gente dá número para os carbonos, de acordo com, ou começando com, o carbono em que se liga a pentose com a base. Então, esse carbono aqui vai ser o carbono 1. Esse carbono aqui, o carbono 2. Esse aqui, o carbono 3. Esse aqui, o carbono 4. E esse aqui, o carbono 5. Vamos para o último nucleotídeo dessa fita agora, na última pentose. Esse aqui, carbono 1. Esse aqui, carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. E carbono 5. Me responda uma coisa. Qual o carbono está mais nessa extremidade aqui? É o carbono 5, né? E qual carbono está mais nessa extremidade aqui? O carbono 3, certo? Isso significa que esta fita de DNA, que a gente acabou de numerar os carbonos, vai ser processada neste sentido. Sentido 5 linhas para 3 linhas. Se a gente fizer a mesma coisa na outra fita, vamos lá. Aqui a gente tem então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Vamos para o último, a gente tem também carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Me conta. Que carbono está aqui nessa extremidade? É o carbono 3 linhas, certo? E que carbono está aqui nessa extremidade? Carbono 5 linhas. Isso significa que enquanto a fita de K é processada neste sentido, a fita de K é processada neste sentido aqui, tá bom? Obedecendo sempre o sentido 5 linhas para 3 linhas, tá certo? Ainda falando um pouquinho sobre a estrutura do DNA, pessoal, a gente vai falar agora das pentoses que ele apresenta. A pentose do DNA é chamada desoxirribose. Quero chamar a atenção de vocês para este prefixo aqui, desoxi. Isso aqui lembra uma desoxigenação, tá bom? Como é a desoxirribose, então? Ela é mais ou menos dessa forma aqui, tá certo? Aqui desse lado nós teríamos uma base nitrogenada, aqui nós teríamos o grupo fosfato, tá bom? Aqui no ápice da pentose nós temos um átomo de oxigênio, tá? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Reparem aqui, por gentileza, no carbono 2 dessa pentose e vejam que no carbono 2 nós não encontramos nenhum oxigênio ligado a ela. Nós encontramos apenas hidrogênio e hidrogênio, tá certo? Prestem atenção nisso, porque isso vai ser importante para a gente depois, tá bom? A desoxirribose, então, como vocês já perceberam, ela auxilia a dar nome para esse ácido nucleico. É graças à desoxirribose que nós chamamos o DNA, então, de ácido desoxirribonucleico. Além da pentose, que vai se diferenciar um pouquinho entre DNA e RNA, nós temos também uma diferença nas bases nitrogenadas. E eu fiz esse esqueminha aqui para ajudar a gente. Bom, vocês já sabem que existem 4 bases nitrogenadas no DNA. Nossa, professor, eu esqueci o que é a base nitrogenada mesmo. Olha a base aqui de novo, galera. Aqui está a base nitrogenada. Lembrem-se que as bases estabelecem ligações entre fitas diferentes. Bom, as bases não se ligam de qualquer maneira. As bases nitrogenadas vão ter uma relação de complementariedade. E essa relação vai ser a seguinte, tá bom? A adenina vai ser sempre complementar à timina, enquanto que a guanina vai ser sempre complementar à citosina. Professor, isso significa que se em uma fita de DNA eu tiver uma adenina, na outra eu tenho uma timina? Perfeito, e vice-versa. Se em uma fita de DNA eu tiver uma timina, na outra eu tenho uma adenina. E isso também ocorre entre a guanina e a citosina, tá certo? Essas bases, elas apresentam estruturas químicas diferentes. Por isso, elas são divididas em 2 grupos. No grupo de bases púricas, ou também chamadas de purinas, e no grupo de bases pirimídicas, também chamadas de pirimidinas. Repara que a adenina
e guanina são bases púricas, enquanto que timina e citosina são bases pirimídicas. A gente também consegue fazer uma relação entre essas bases e, por meio dessa relação, a gente consegue descobrir o número das bases. A gente sabe que o número de bases púricas é igual ao número de bases pirimídicas, visto que elas são complementares. Se em uma fita eu tenho uma púrica, na outra eu tenho uma pirimídica e vice-versa. Nós sabemos também que a soma dessas bases tem que dar 100%. Bom, vamos fazer um exemplo mental aqui então. Se um exercício cobrar de vocês o seguinte: bom, se um exercício te der que existem 16% de base timina em uma fita de DNA, você consegue descobrir o número de bases adenina, citosina e guanina? Bom, vamos ver? Segundo a nossa relação aqui, onde eu tenho uma adenina, eu tenho uma timina. E se eu tenho 16% de timina, significa que eu também vou ter 16% de adenina. Bom, se a soma das bases púricas com as bases pirimídicas tem que dar 100%, 16 mais 16 já me dá 32%, certo? Bom, 32% para 100% faltam 68%, né? Esse 68% eu tenho que dividir aqui entre essas duas bases. 68 dividido por 2, então, vai me dar 34%. Certo? Entenderam isso? Retomem o vídeo se for necessário, por gentileza. Essa relação é fácil, é tranquila e é essencial, tá bom? Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, a gente tem o seguinte: finalizamos o nosso DNA e vamos passar a falar agora do RNA. Vamos deixar um pouquinho o ácido desoxirribonucleico e vamos falar um pouquinho do ácido ribonucleico. Bom, a primeira diferença vocês já encontraram, né? Enquanto o ácido desoxirribonucleico tem como uma pentose a desoxirribose, o ácido ribonucleico tem como a pentose a ribose. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: lembra que eu pedi para que vocês prestassem atenção no nosso carbono 2 da molécula? Vamos olhar o carbono 2 da ribose. Olha lá, olha o carbono 2 aqui. Encontrou uma diferença? Opa, eu encontrei uma diferença. Olha o oxigênio aqui. Bom, vamos retomar o nome então, né? A desoxirribose é uma ribose que perdeu seu oxigênio no carbono 2, tá bom? Então, esse oxigênio no carbono 2 demonstra pra gente que a gente está falando de uma ribose. Por isso, o RNA é chamado de ácido ribonucleico, ok? Além da pentose, vocês já sabem que existe outra diferença, a diferença das bases nitrogenadas. E aqui vai ser bem mais simples. Bom, enquanto no DNA nós tínhamos adenina complementar a timina e citosina complementar a guanina, nós teremos uma modificaçãozinha aqui. No RNA, nós teremos a saída da timina e a entrada dessa base chamada de uracila, tá certo? A relação de complementariedade vai ser exatamente a mesma. Adenina é complementar à uracila, enquanto que guanina continua sendo complementar à citosina, tá bom? Se atentem a isso. A relação de bases púricas e bases pirimídicas também ocorre, tá? Vejam, as cores foram mantidas para que vocês consigam estabelecer essa relação, tá bom? Ah, professor, no RNA a gente também tem aquela relação do número de bases, que o número de pirimídicas tem que ser igual ao número de púricas? Aqui não, galera, e eu vou explicar para vocês por quê. No RNA, nós temos apenas uma fita única, e não uma fita dupla, como nós vimos no DNA. Por isso, essa relação entre bases púricas e pirimídicas não vai acontecer, tá certo? Continuando a falar um pouquinho sobre o nosso RNA. Diferentemente do DNA, pessoal, que tem apenas um tipo, o RNA vai ser caracterizado por apresentar tipos diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? O primeiro tipo de RNA que a gente vai ver é esse RNA chamado de RNA mensageiro. Bom, todo mensageiro carrega uma mensagem, né? E a mensagem carregada pelo RNA mensageiro é uma mensagem que foi obtida por meio do DNA.
O RNA mensageiro, quando é sintetizado, utiliza como molde o DNA e copia, então, as informações presentes nele. Reparem que o RNA mensageiro ele é constituído por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos aqui no nosso esqueminha são cada um desses pauzinhos constituindo o RNA mensageiro. E quando nós temos o conjunto de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, nós temos uma estrutura chamada de códon. Vou repetir porque isso é importante, tá bom? O RNA mensageiro é constituído por nucleotídeos. Cada pauzinho, cada risquinho desse aqui é um nucleotídeo. E o conjunto de 3 nucleotídeos origina essa estrutura chamada de códon. Então me ajuda aqui, pessoal. Eu tenho um códon, 2 códons, 3 códons, 4 códons, 5, 6, 7, 8 códons na nossa molécula. Tá bom? Esse, então, foi o primeiro tipo de RNA, RNA mensageiro. Agora a gente vai falar de um outro RNA bastante conhecido, chamado de RNA ribossômico. O RNA ribossômico, pessoal, representado por RNAR, ele também pode ser chamado de ribossomo, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar, claro, no ribossomo, é uma organela citoplasmática, tem como função a síntese proteica, né? Ele vai ser constituído por subunidade maior, subunidade menor. Na subunidade maior, nós encontramos essas duas estruturazinhas aqui chamadas de sítios ativos, tá certo? E a função do ribossomo é realizar uma leitura do RNA mensageiro, tá bom? E por meio disso, então, conseguir sintetizar as proteínas. Quando essa leitura for feita, o RNA mensageiro vai passar aqui no meio das duas subunidades e os seus códons vão ficar aqui nos sítios ativos, tá certo? Esse foi o RNA ribossômico. Vamos agora para o último tipo de RNA, chamado de RNA transportador, ou RNA-T. Bom, se todo mensageiro carrega uma mensagem, se o RNA ribossômico lê essa mensagem, o RNA transportador transporta alguma coisa. E ele vai transportar a matéria necessária para a síntese proteica. Bom, a gente já sabe que toda proteína é constituída por aminoácidos. E é justamente isso que o nosso RNA transportador transporta. Vale a pena lembrar que o RNA transportador é constituído por uma estruturazinha chamada de anticódon. No momento da síntese proteica, o anticódon se liga com o códon do RNA mensageiro no sítio ativo do ribossomo e aí ele leva então o seu aminoácido até o processo que está ocorrendo no citoplasma da célula de vocês. Pessoal, a nossa videoaula se encerra aqui, mas eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês, para que vocês, por gentileza, realizem uma leitura do capítulo referente aos ácidos nucleicos do material de vocês e também realizem alguns exercícios para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra da melhor maneira possível. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite em me procurar. Pode mandar uma mensagem lá no meu Insta, tá? Em caso de dúvida, que eu prometo que a gente conversa sobre isso, pessoal. Bom isolamento para vocês, boa quarentena para vocês. Eu já tô com saudade, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê.